São nossos convidados no Jornal do Dia, na segunda hora do Jornal do Dia, Hugo Soares do PSD, Bernardo Blanco da Iniciativa Liberal e Bruno Nunes do Chega. Bruno Nunes, muito se falou de um eleitorado zangado que votou no Chega, mas isso não virá também com uma enorme responsabilidade na forma como o Chega se vai portar daqui para a frente? Boa noite a todos. É gente zangada a mais. 1.100.000 portugueses zangados. Estamos mesmo com um problema de depressão no país, certamente em consequência daquilo que foram estes últimos anos de governação socialista, mas também muito com o beneplácito do PSD ao longo dos últimos 49 anos. Deixe-me só fazer aqui um acrescento em relação ao que o Bernardo dizia. Eu acho interessante esta precipitação, quer da CDU ou do PCP e do seu secretário-geral, mas também da própria EL, porque ainda não conhecemos na realidade aquilo que é a verdadeira composição do governo. E eu recordo, por exemplo, que uma das grandes propostas que o Luís Montenegro apresenta agora, na questão da reposição do tempo dos professores, a Iniciativa Liberal votou contra no Orçamento de Estado, quando é uma das grandes propostas que o PSD traz para cima da mesa. Por isso, parece-me que a gente é mais descontente. Creio também que deve haver aqui alguma ponderação, que eu creio que não existiu mesmo por parte do Sr. Presidente da República, na questão de olhar para os resultados da imigração. E se os nossos imigrantes já têm sido tão desrespeitados, porque no último ato eleitoral, há 2 anos atrás, já tínhamos tido o problema com o voto da imigração que determinou o atraso na composição do Parlamento. E agora voltamos a ter um problema porque ainda não está decidido, e por muito que tenhamos a esperança, ou que tenham a esperança de fazer uma separação de mandatos entre o PSD e o PS, parece que uma vez mais ainda não entenderam que nós elegemos 48 deputados, que temos mais de 1 milhão de votos e que certamente na imigração teremos eleição de deputado, o que pode determinar que a composição na Assembleia da República cria... Não vão a eleição, os senhores, para não? Com não percebi. É verdade o que está a dizer, não queria estar a interromper, é verdade o que o senhor está a dizer, mas o que está em causa, a recomposição que pode advir da contagem dos votos das nossas comunidades, não implica que o Chega ganhe a eleição. Não implica. Implica é que a maioria à direita depende de nós. Coisa que o PSD continua. Coisa que o PSD continua a tentar ignorar. Mas a questão, Bruno Nunes, o que é que fará com esses 48 ou mais deputados? O que é que fará? Como é que se comportam enquanto grupo parlamentar que cresceu? Comportaremos com o escrutínio feito ao Governo, seja ele qual for, como até aqui. Faremos parte de uma solução governativa, assim existe a abertura para negociarmos posições. Não existindo abertura para negociar posições, nós não podemos estar à espera que a determinada altura não querem falar connosco, não colocam um posicionamento para nós estarmos sentados à mesa, mas chegamos ao final e dizem, mas passem para cá 1 milhão de votos. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer e, portanto, existem claramente posições do PSD, que estamos muito mais próximos, e obviamente da Iniciativa Liberal e do PSD, do que estaremos alguma vez da esquerda ou da extrema-esquerda. Mas temos o nosso posicionamento que nunca faremos uma traição àquele que foi o nosso eleitorado, que, como disse no início da sua intervenção, é gente que está muito chateada com aquilo que está acontecendo. O Bruno não está a falar mas temos de negociar. Ou seja, não aprovará nada sem uma contrapartida? Repara uma coisa, nós nem sabemos à data de hoje se existirá um orçamento retificativo por parte da AD ou não. Quando sabemos que o PSD, na última sessão legislativa, chumbou o orçamento que atualmente está em vigor. Portanto, vai governar com este orçamento que tinha chumbado, com um orçamento onde a Iniciativa Liberal, seu parceiro de coligação, ou futuro parceiro de coligação, ou de entendimento, teve posicionamentos também bastante contra. Portanto, não podemos ter esta dúvida, porque caso contrário estaremos a ter a postura irresponsável que o PCP tem, porque ainda nem sequer conhece a composição do governo e eu não tenho uma bola de cristal para perceber o que acontece na cabeça de Luís Montenegro ou de Hugo Soares, para perceber o que é que vão fazer em relação ao Orçamento de Estado e quais são as medidas concretas. Porque podemos agora vir dizer, agora vamos repor a questão dos professores e pagar aos professores tudo o que se deve para trás. Mas o PSD lá atrás já teve uma posição diferente. Aliás, nós bastava olharmos para as posições, inclusive tomadas por Hugo Soares, no dia 17 de fevereiro de 2018, em oposição ao Rui Rio, disse claramente que era importante que o PSD tivesse uma postura de votar imediatamente contra o Orçamento de Estado. São declarações que são suas em relação ao Orçamento de 2018. Não pode estar à espera que sejamos nós agora, sem conhecer sequer quais são as matérias que estamos a falar... Qual é a diferença entre nós dois? Eu vou explicar qual é a diferença. Vou explicar qual é a diferença entre nós dois. Variadíssimas, isso não tenho a dúvida. Sim. Mas eu vou explicar o porquê dessa declaração. Porque há uma maioria... Mas é sua. Claro que é minha. Ainda não conhecia o orçamento, mas disse que tinha que haver um posicionamento de votar contra o ouvir até ao fim, vai perceber. É certamente muito responsável. Eu vou dizer uma coisa. Comigo,
os senhores não vão fazer o que fizeram com o Partido Socialista, que é essa aproveitar... conversa não vale a pena. Essa conversa sozinho. Mas falo sozinho. Repara uma coisa, você interrompeu-me e depois acham que são os arautos da verdade e que acham que quando estão a falar que não devem ser interrompidos. Isso não vai funcionar. Fala à vontade. Os senhores não tiveram uma vitória estrondosa que vos dê a liberdade de dizer que o governo ganham, até percebemos os resultados lá fora. Os senhores tiveram, por muito menos, Luís Montenegro e a equipa que o acompanha hoje em dia, por muito menos e por uma descida menos acentuada, os senhores passaram de 77 para 79 deputados. Não tiveram o resultadão. Por muito menos, os senhores pediram a saída de Rui Rio. Não diga isso que isso não é verdade. Por muito menos, Luís Montenegro, meses depois, criou... Você não sabe mesmo o que está a dizer, pois não? Sei. Muito menos, Luís Agora vai Montenegro deixar falar nisso em relação a isto. Portanto, responder, porque o Bernardo Leite também tem. O não é uma negação. Isso a nível psicológico e a nível da psicologia, isso tem um entendimento. O não é negação. O senhor vai mesmo falar sozinho. Portanto, não tenho problema nenhum. Então, nesse caso, vamos perguntar. Está o Chega disponível para ter esse sentido de responsabilidade? O Chega, por muito que tentem apelidar do contrário, tem sido um partido responsável e nunca teve problema nenhum em tomar posições de aprovar, sejam medidas, inclusive do Bloco de Esquerda. Então, onde é que surge esta exigência de contrapartida? Exigência de contrapartidas, não. A questão é porque é que o não é não quando dizem que depois vêm falar connosco e porque vão precisar de falar connosco. Veja uma coisa. Os senhores não perceberam qual é a diferença? Eu não interrompi, deixei... Interrompeu. Não, foi várias vezes. Muitas vezes. Mas vamos lá. Mas não pode interromper. Não vamos... Pensei que só podia interromper o senhor. Fechando a cassete atrás, porque comigo isso não vai, claro, pode ter a certeza. Vamos lá. Mesmo. Isso é importante. Para termos aqui uma questão concreta, eu vou-lhe dar um exemplo claro. Há 15 dias atrás nós vimos um vídeo de Luís Montenegro enviado para o Congresso do PPE, o Partido Popular Europeu, a dar apoio a Ursula von der Leyen em relação às questões da recandidatura. Internamente, Luís Montenegro e o PSD diz que não falará com o Chega porque não fala com quem tem ideologia racista xenófoba. Ora, o posicionamento de Ursula von der Leyen, que agora é candidata novamente apoiada pelo PPE, é que a Europa não deve continuar com uma política de imigração descontrolada e que deve ter cotas de entrada. Então, e agora? Quem é o racista? Quem é o xenófobo? Depois vocês enviam para lá o vídeo. Portanto, existe aqui um problema e o problema é claro. Não interrompi. O problema é muito claro. O problema é que existe, quando André Ventura diz que tem medo, obviamente que tem medo porque Luís Montenegro tem tido uma liderança fraca e a liderança fraca resultou que foram muitos consecutivos escândalos no Partido Socialista. Vamos lá ver uma coisa, o Chega não nasceu porque a esquerda é corrupta ou porque a esquerda tem falhado ao longo dos últimos 49 anos, porque isso nós já sabíamos que era assim, as pessoas lá em casa sabiam que era assim. O Chega nasceu e cresceu da forma como cresceu porque o PSD falhou. Porque o PSD deixou margem para que a direita se impusesse de facto e que abrisse uma porta para que o Chega chegasse. Mas, Bruno Nunes, um grupo parlamentar de 48 deputados... Isso é verdade. Isso é verdade. Mas posso colocar aqui uma questão. Um grupo parlamentar de 48 deputados... Tem uma certa responsabilidade, tem que se calhar mudar um bocadinho o perfil. Ainda hoje estava a ver mais um vídeo no TikTok de André Ventura. Não deverá ter outra postura? Devia, mas olha, vou-lhe dar um exemplo. Se calhar devia, mas não vai ter? Não, devia, porque teremos sempre, só que é uma questão de quem não se sente não é filho de boa gente. Aqui nesta casa, ontem, um dos comentadores da apelido de Baldeia considerou que o mais de 1 milhão de eleitores do Chega são gente que quer voltar ao passado, que é racista e estofílica má com a democracia. Portanto, isto não é só de um lado. Da mesma maneira que a negociação com o PSD não é só de um lado. Mas um comentador nós não podemos continuar. Um comentador não é um partido. Eu estou a dar um exemplo. Estou a dar um exemplo. Ouça, as situações de que querem apelidar porque somos estridentes dentro do Parlamento, mas quer quantas posições em relação aos outros partidos que isto aconteceu. Nunca aconteceu com os outros partidos, nunca aconteceu com a Iniciativa Liberal, não acontece com o PSD. Agora, o foco está em cima de nós e esse foco, o PSD devia perceber que esse foco deu-nos 48 deputados. E o que é que vocês fazem enquanto... Nós queremos estabilidade. Nós queremos estabilidade. E a estabilidade deve ser feita analisando os votos, como disse o Hugo Soares, e bem, analisando os votos e respeitando o eleitorado. O eleitorado representa 1,1 milhão de pessoas. Deixa-me dar a palavra ao Bernardo Blanco. Parece-me que há aqui uma incoerência gigante. Tu sabes isso. Incoerências gigantes. Pegamos na incoerência do que aconteceu nos Açores, que vocês pintaram para fora a questão da insustentabilidade de um governo nos Açores por responsabilidade do Chega, quando a IEL foi a primeira a sair do governo. Sim, foram vocês os primeiros. Saímos os dois. Como é que podemos dizer que a IEL é um partido confiável quando foram vocês os primeiros a deitar o... Mas o que é que isso tem a ver? O Chega e a Iniciativa Liberal não votaram a favor, como sabes, porque o acordo com o PSD não estava a cumprir. Ou seja, o PSD não cumpriu o acordo. Claro, não cumpriu o acordo ali. Finalmente. E o que nós esperamos, e eu acho que o Chega também espera, é que o PSD, a nível nacional, não se comporte
em algumas práticas, como aconteceu nos Açores, e faça realmente diferente do Felizmente, PS. por isso alguém do Deixa- PSD não é? a ter E faça realmente diferente liberal do a ter PS. essa postura. Senão, se é para ficar o mesmo, não. Deixa-me só políticos existem constantemente. terminar este nosso tempo. Somos mesmo o partido dos papões. É a muita- questão de, mesmo para concluir, o partido dos papões, porque é o papão porque vamos buscar o passado, é o papão porque nos vamos coligar com o PS. Nós nunca faremos nenhum acordo com o Partido Socialista. Então os senhores nunca derrubarão o governo. Agora, os senhores sabem senhores não perfeitamente que derrubarão o existe governo. 1.100.000 votos que têm que Não respeitar. está em questão. O que eu lhe estou a dizer é o seguinte, o que o senhor está a acabar de dizer é que então os senhores não vão derrubar o governo. E eu saúdo por isso. Se os Muito senhores- bem. Se os senhores querem continuar a ignorar-nos, certamente teremos uma altura que vamos analisar, porque nem conheço o vosso vamos orçamento, com certeza, nem as propostas. Vamos com certeza